Olá, tudo bem? Fernanda Silva de novo aqui no YouTube para mais um vídeo aí para vocês. Hoje o conteúdo vai ser sobre pincéis. Vou te explicar todos os benefícios dessas ferramentas para que a gente possa fazer aí uma linda make. Então toda essa make aqui de hoje foi construída com todos os pincéis da Mary Kay, com toda a coleção de pincéis que hoje a Mary Kay oferece aí para nós como clientes, ok? Então confere esse vídeo e lembrando, se você ainda não é inscrita nesse canal, por favor, já se inscreve aqui embaixo, já ativa ali as notificações clicando no sininho, porque toda vez que eu trouxer um vídeo novo, você vai ser notificada automaticamente, ok? Então espero que você curta aí esse vídeo, compartilha com as tuas amigas e vem comigo! E aí, bonitas, tudo bem? Olha só, no vídeo de hoje eu vim cumprir com o meu prometido. Eu disse que faria um vídeo para explicar melhor as funcionalidades de cada um dos pincéis, né? Então essa ferramenta aqui fantástica que tanto nos ajuda no momento de prepararmos uma linda make. Então eu vou falar o funcionamento de cada um deles, para que serve, qual cantinho, né, do olho, que é melhor um determinado pincel ou outro, ou até mesmo, né, um único pincel você pode fazer várias coisas ali com ele, tá bom? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudinho sobre as funcionalidades dessas maravilhas aqui que tanto nos ajuda. Então bora lá. Vou começar a minha make de hoje com corretivo. Então vou aplicar um corretivo de camuflagem, que é o corretivo pêssego, e conforme eu for fazendo aqui a minha make e for utilizando os pincéis, eu já vou explicando aqui pra vocês, tá? Então, ó, esse primeiro passo aqui, ó, de corretivo, eu gosto muito, tá? De utilizar com uma esponja. E a esponja da Mary Kay é essa daqui, ó, pretinha. Ela tá até sujinha porque ela já tá usada e ela já está molhadinha. Se ela não tivesse molhadinha, provavelmente o tamanho dela estaria aqui. Como ela já tá molhada, ela cresce, fica mais macia e vai absorver menos produto, tá? Então, a diquinha, eu sempre gosto, ó, de aplicar o corretivo e vir dando batidinhas com a esponjinha aqui em cima. Então, esse corretivo pêssego, eu utilizei para camuflar essa cor aqui que eu tenho de olheira, né? Uma cor mais amarronzada da minha olheira, certo? Olha só. Então, o que ele vai fazer, essa esponja? Ela vai amenizar essa quantidade de produtos, né? E deixar esse produto melhor aplicado, tá? Nessa região. Eu poderia fazer isso com o dedo? Poderia. Porém, eu não garanto muito a durabilidade desse corretivo aqui. Por quê? Com o nosso dedo, hoje tá um dia super calor, o nosso dedo ele transmite calor também, né? Então se você já tem aí o problema de ter uma pele oleosa e manusear a tua maquiagem com as mãos, você corre esse risco de passar a oleosidade, a quentura das tuas mãos aí pra tua pele também. Então você vai ficando com a pele pegajosa no momento em que você vai se maquiando. Vou dar uma camuflada aqui também, ó, nessa manchinha que eu tenho na testa e vou aplicar só mais um pouquinho aqui. Só mais um pouquinho. E venho dando batidinhas aqui, ó, com a esponjinha. Essa esponja também, eu gosto muito de utilizar também para aplicar base em todo o rosto, tá? Quando eu quero uma base com acabamento mais levinho na pele, eu gosto muito de aplicar, tá? Ou eu aplico com o pincel de base líquida e depois eu só venho com ela para ir dando um acentuamento melhor da base na minha pele. Eu acho que o uso da esponja melhora muito o aspecto, né? De uma preparação de pele, ela ajuda demais. Então, pra mim é algo fundamental, tá? Agora que eu apliquei aqui, ó, o corretivo em todo o meu rosto, né? Camuflei ali a manchinha da minha testa. Eu vou aplicar a base. Minha base já está aqui na plaquetinha, mas a base que eu utilizo é essa daqui, ó, da Timewise 3D, Bronze W110. E aí, para aplicação de base, nós temos dois tipos de pincéis. Temos esse pincel aqui, que é um pincel oval, de cerdas mais curtinhas, e as cerdas são bem juntinhas, né? Então, ele é bem comprimidinho aqui as cerdas, tá? Parece o toque dele é muito gostoso, tá? É um toque...
Ai, parece aquelas escovinhas de recém-nascido, sabe que penteia assim aquela penugem do cabelinho de um recém-nascido, sabe que é bem macia? É muito parecida, né? O toque desse pincel oval é muito parecida com essas escovinhas de bebê recém-nascido, tá? Então esse pincel aqui, ele é bem utilizado para quando você quer uma camada mais grossa, você quer uma cobertura maior aí na tua pele. Dificilmente eu utilizo esse pincel, a não ser que esse aqui tá muito sujo, eu acabo pegando esse no meu dia a dia. Ou eu deixo ele para utilizar quando de fato eu quero uma pele realmente mais pesada. No caso de uma festa, algum evento, ou uma pele que eu precise ficar o dia inteiro com ela impecável, aí sim eu faço a utilização desse pincel. Então no meu dia a dia eu acabo não utilizando ele muito, tá? Por quê? Porque ou eu utilizo esse pincel kabuki no dia a dia, ou a própria esponjinha. A esponja dá um acabamento mais leve, esse daqui entre os três, tá? Então leve, acabamento mais moderado, acabamento médio e acabamento um pouco mais pesado aí pra tua pele, uma cobertura maior pra pele, tá? Então hoje eu vou utilizar esse daqui, porque eu tô saindo daqui a pouquinho pra atender cliente, então eu não preciso daquela pele pesada, aquela pele tão bem acabada. Então eu vou pegar aqui, ó, a minha base, vou encostar aqui, eu vou pegando de pouquinho em pouquinho e vou aplicando em todo o meu rosto. Qual é o diferencial desse pincel? As cerdas dele não deixa acumular, né, muita base aqui, então ela consegue distribuir a base de uma forma bem uniforme. E além de eu conseguir fazer essa aplicação aqui, ó, dando batidinhas, ele me permite depois fazer isso aqui, ó, polir a minha pele, caso eu queira dar esse acabamento de uma pele um pouco mais polidinha, tá? Então esse é um dos diferenciais. Outra coisa que eu gosto muito nesse pincel é que, tá vendo? Ele é... Deixa eu pegar um limpinho aqui pra tentar mostrar pra vocês o que eu quero dizer. Esse outro aqui tá limpinho, tá vendo? Ó, tá vendo como ele faz isso aqui, ó? Ele é um corte jogando ali pra fora. Então, essa pontinha que tem nesse pincel aqui me ajuda muito a entrar nesses cantinhos de olho, nesses cantinhos aqui de nariz, né? A entrar dentro do cabelo com a base. Então, isso é um diferencial que esse pincel tem, que eu gosto muito. Diferente de alguns outros pincéis kabuki, que o topo dele é totalmente reto, tá? Então esse é um grande diferencial aí do pincel da Mary Kay. E é um pincel que, se você tiver um bom cuidado, né, fizer uma boa manutenção desse pincel aí no seu dia a dia, é um pincel que você vai ter para o resto da vida. Ele é de cerdas sintéticas, tá? Não são cerdas naturais, que é ótimo, né, quando se trata de produto líquido, da utilização de produto líquido, porque ele absorve menos produto, então a gente gasta menos produto, tá? Ó, aquilo que eu falei, tá vendo? Ó, eu consigo ir dando batidinhas aqui e o pincel, ele entra bem certinho, bem rente aqui, ó, a essa linha que eu quero que ele chegue, que a base chegue aqui dos meus olhos, tá? Proporcionando o acabamento melhor. A mesma coisa aqui, ó, ó. Tá vendo? A base eu consigo chegar com ela nesses cantinhos de forma mais fácil, sem deixar nada, né? Sem ser coberto aí pela base, tá? Então, ó, capricha, jogando agora esse excesso, a sujeirinha da base que sobrou no meu pincel, eu jogo ali pra dentro do cabelo, pra dar um acabamento pra essa base e deixar ela mais natural, certo? Ó, gosto de cobrir também a boca, apagar, né, a cor da minha boca com essa base, certo? E ainda sobrou, ó, bem um restinho aqui de base. O que que eu vou fazer? Com a minha esponja, eu vou caprichar um pouquinho mais aqui, ó. Então essa aqui é a região que mais eu preciso de cobertura por conta das olheiras, que eu tenho uma olheira bem acentuada e isso me incomoda. Então eu gosto de uma pele bem trabalhada. Deixa eu aplicar um pouco aqui também na minha testa, por conta da minha manchinha e a cobertura ser maior. E aí eu já posso vir, deixa eu só aplicar um tiquinho mais do lado de cá. Já acabou a base que tava aqui, mas eu vou pôr só um pinguinho pra dar mais uma cobertura aqui, ó. Ai, porque olheira não dá, né? Principalmente na máscara, a gente cobre. Então, a olheira, ela precisa ser bem cobertinha mesmo, pra não evidenciar ali na máscara, tá? Então, se é algo que no meu rosto, quando eu vou preparar a pele, eu gosto de caprichar, é a região aqui dos olhos. E aí, depois, eu viro, porque essa ponta aqui da esponja, eu gosto de aplicar nos cantinhos. E essa parte aqui, ó, da bundinha da esponja, você consegue, como ela é maiorzinha, você consegue ir assentando, né? Eu gosto de dar essas batidinhas aqui, depois que eu apliquei a base com o pincel, em todo o rosto, porque eu assento melhor essa base aí na minha pele. Meu cabelo hoje tá o ó do borogodó, né? Qual é a mulher que não tem dias de luta, dias de glória com seus cabelos? Diz aí pra mim.
Certo, meu bem? Então, olha só. Aqui, terminei, tá? Aí, qual seria o próximo passo, né? Eu posso aplicar um corretivo mais iluminador, pra dar um efeito de iluminado, um efeito de mais saudável, né? De uma pele mais glow nessa região. Então, eu vou aplicar aqui, ó, o Deep Beige, uma quantidade pouquinha, ó. Deep Beige seria o meu tom pra iluminar, tá? Então, ele ilumina o meu tom de pele. Eu uso a base Bronze W110. Tô aplicando aquela técnica que tá na moda agora, né? Essa última técnica que saiu. Você aplica um pouquinho aqui e puxa ele se iluminado pra essa região aqui pra cima. Dá um up na pele, tá? É como se você estivesse dando um efeito lifting, levantando o teu rosto, ó. Eu, de fato, sou apaixonada por esses corretivos aqui da Mary Kay, os Perfect Concealer, tá? Gosto muito mais desse daqui do que os antigos, né, que tinham, porque esse aqui ele é mais levinho, não marca linhas de expressão, ele é muito mais fácil da gente, né, fazer essa proposta aqui. Vocês viram que eu apliquei o corretivo, o pêssego por debaixo, vim com a base, agora apliquei esse outro aqui por cima, então ele é fantástico por conta disso. Agora sim eu vou selar a minha pele, então eu vou pegar aqui um pó pra selar, pó compacto. Aqui, ó, pó compacto, o meu já tá bem usadinho. Esse pincel aqui, que é o pincel de base em pó, tá vendo que ele é mais curtinho e ele tem um topo um pouco mais... Ele não é totalmente reto, tá? Mas é um topo de corte aqui, né? Então, esse daqui seria o pincel para base em pó. As bases de latinha da Mary Kay ou o pó translúcido, certo? Mas também dá pra ser super utilizado com esse pó aqui. Porém, o pincel corretíssimo para esse tipo de pó é esse aqui, ó. Já tá até com uma capinha, tá vendo? Ele é um pouquinho maior. Qual que é a diferença desse pincel para esse pincel? Como esse pó aqui, ele é um pozinho solto, quando você aplica neste pincel que tem esse formato aqui, mais curtinho, você consegue aplicar sem com que esse pó venha se espalhar muito pela tua roupa. Esse pincel aqui, como ele é mais aberto, além dele ajudar a polir mais a pele, eu gosto muito do efeito de polimento de pele que ele dá. Mas se eu aplicar esse, dá pra aplicar? Dá. Porém, você tem que aplicar com mais cuidado, porque como ele é mais abertinho, o fio dele é mais longo, quando você vai aplicar, acaba caindo um excesso de pó solto, né, na tua roupa, aqui em cima da tua bancada. Então, o correto é esse pincel para a base em pó, né, ou a base em pó ou pó translúcido, e esse pincel aqui, ó, para esse tipo de pó. Porém, tá, dá super pra adaptar um para o outro tranquilamente. Então, mas como eu tenho todos aqui, vamos fazer a forma correta, né? Então, vou aplicar aqui, ó, pegar bem esse pó compacto, vou selar especialmente aqui a região dos meus olhos, vou aplicar uma certa quantidade, dando batidinhas, e vou deixar esse pó assentar um pouco aqui, sabe? Esse pó cozinhar um pouco aqui na minha pele. E nessa outra região eu já vou aplicando e pulindo, ó. Aplico e vou fazendo esse polimento, tá? Vou pegar um pouquinho mais pra caprichar, ó. Eu gosto de caprichar, principalmente porque eu já tenho aqui umas dobrinhas, né? Uma pelinha aqui sobrando. Então, se eu não selar bem essa região, eu não consigo ficar com uma boa cobertura de base durante todo o dia. Então, eu preciso selar muito bem essa região, tá? Selo bem também a minha pálpebra móvel, aqui a parte de cima, porque eu tenho um olho bem quente. E hoje é um dia de muito calor aqui em São Paulo. Então, pele bem selada é garantia de uma pele com maior durabilidade. Ok. Feito. Então, o efeito dele, tanto você consegue aplicar o pó compacto, quanto fazer esse polimento aqui, ó. Eu gosto muito desse pincel, ele é extremamente macio. Bem macio mesmo. Você não, parece que você tá passando uma pluma, sabe, no teu rosto. Agora, o único pincel que me falta, de fato, aqui é o pincel Duo. Eu só tenho a versão dele antiga, porque a versão nova, ela só vem com esse pentinho. Ó, só pra explicar pra vocês, a versão nova do pincel Duo. Por que Duo? Porque de um lado ele tem escovinha pra pentear e o outro lado ele tem o pincel assim com esse corte diagonal que super ajuda a trabalhar uma sobrancelha, né? A fazer um esfumadinho aqui na raiz, tanto de cima dos seus cílios quanto na raiz de baixo. Então, imagina que é um pincel com essa parte e essa escovinha aqui em cima, tá? Eu já adquiri esse pincel umas 2, 3 vezes e eu perdi, vocês acreditam?
Então é o único pincel que me falta aqui na minha coleção, mas eu ainda vou comprar novamente um outro pra deixar aqui, porque ele é bem bacana. Eu até prefiro o novo do que esse antiguinho aqui, tá? Então normalmente acaba até utilizando esse aqui, ó. Toda vez que eu termino a minha make, eu sempre gosto de pentear a minha sobrancelha. E por que que eu gosto de fazer isso aqui, tá? Porque além de eu estimular o crescimento do meu pelo, eu já consigo também retirar todo o excesso de pó de base que enquanto eu fui me maquiando, caiu ali em cima do meu pelo, certo? Agora, eu vou pegar aqui a sombra Expresso. Deixa eu abrir aqui minha paleta. Pegar aqui, ó, minha sombra Expresso, que é essa daqui, ó. Tá? E eu vou trabalhar a minha sobrancelha com esse pincel aqui. Então, esse pincel, ele é fantástico, ó. Eu só encosto ele na sombra e eu venho aqui, ó, esfumando essa sombra em toda a raiz do meu cílio, ó, em todo o meu cílio. Deixa eu olhar no meu espelho lá de trás, porque pra mim facilita, ó. Então, é um pincel, esse pincel duo aqui, com esse corte diagonal, ele é fantástico pra gente poder trabalhar aqui, ó, sobrancelha, corrigir, né, com uma sombrinha, ou fazer o delineado aqui, como eu já disse pra vocês, tá? Porque ele sai com maior precisão. Ó. Principalmente sobrancelha, que a gente tem que passar, fazer um risquinho bem fininho, né? Como se estivesse ali moldando mesmo a tua sobrancelha. Então não dá pra vir com um pincel muito grosso, tá? Tem que ser de fato um pincel assim, ó. E eu gosto desse corte diagonal justamente porque ele ajuda, né? Em todos os cantinhos que a gente precisa, tá? Olha só a diferença de uma sobrancelha para a outra. Lembra como ela tava? Eu gosto muito, tá, de corrigir a minha sobrancelha porque eu não tenho pelo. Esse início da minha sobrancelha, eu sou bem desprovida aqui de pelo, me falta. E a sobrancelha é a moldura do olhar, né, minha gente? Somente agora, nesse período que estamos vivendo muito de máscara. Então, como o nosso sorriso não fica tanto à mostra, né, vamos sorrir pelo olhar. E parte fundamental para que você tenha um bom sorriso no teu olhar é a tua sobrancelha, né? Uma sobrancelha limpinha, livre de pelos, né? Sem aquele excesso de pelo. Uma sobrancelha bem trabalhadinha. Então, trabalha ali as falhas da tua sobrancelha. Feito isso, só girar o pincel, que aqui já tem a escovinha. A gente escova para tirar o excesso, as marcações dessa sombra e deixar a tua sobrancelha cada vez mais suave, né? O quanto mais ela ficar próximo ao natural, melhor. Tá? Pronto! E como eu já disse pra vocês algumas vezes em alguns vídeos, eu gosto muito de trabalhar agora a minha maquiagem de cima pra baixo. Então, como eu já fiz aqui minha sobrancelha, qual é o próximo ponto? Dar uma arqueada aqui na minha curva de sobrancelha. E qual é o pincel? São dois pincéis que dá pra gente... Então, pra gente poder iluminar aí a nossa sobrancelha, eu gosto de utilizar um desses dois pincéis aqui. Então, um pincel é de esfumar. Deixa eu só confirmar aqui, o pincel de côncavo é esse daqui. Às vezes eu confundo, tá? Mas esse aqui é o pincel de côncavo. O que que é côncavo? É essa dobrinha aqui nossa, tá? Então é um pincel bacana pra poder trabalhar essa região. Porém, né, a gente já tem um outro novo aí que é muito melhor ainda pra essa função. Então esse pincel aqui, ó, eu gosto muito pra fazer aqui, ó, o iluminado da sobrancelha, um pontinho de luz aqui no início dos olhos, ou aquele ponto de destaque do nosso olho. Então eu gosto muito de utilizar esse formato de pincel para trabalhar isso, certo? Esse daqui eu também posso utilizar para iluminar? Posso fazer pontinho de luz, porque ele é pequenininho, então eu consigo pegar um pouquinho da sombra iluminadora também, vim aplicando aqui nessa parte menor, como eu consigo fazer um pontinho de luz aqui também, ou ele também é ótimo para quando você quer esfumar aqui, ó, a raiz dos teus cílios, ou fazer uma marcação maior aqui, ó, da sombra, também ele é maravilhoso para esfumar essa região. Tá? Então eu vou utilizar esse aqui, que é o que eu mais gosto. E aí primeiro eu vou selar melhor aqui essa parte do meu olho com esse mesmo pó, tá? Vou aplicar esse pó aqui, ó, selando bem essa região toda. Esse pó é um pó compacto, translúcido, tá? Aquele que eu já selei todo o rosto, mas eu sempre gosto de caprichar, ó, aplicando ele aqui, ó, aonde eu vou iluminar. É como se eu estivesse dando uma limpada nessa minha sobrancelha, para que eu venha agora com a sombra iluminadora, ou um iluminador aqui, e caprichar nessa iluminação aqui dessa região. Então, eu peguei aqui, tá? Uma sombrinha iluminadora e vou aplicar, ó, nessa curvinha da minha sobrancelha para trás, tá vendo, ó?
Então, da curva pra trás e depois eu dou uma esfumadinha no início dela. Então, sempre a concentração maior é pra cá, da curvinha pra trás, ó. Da curvinha pra cá, tá? E depois a sujeirinha só que sobrou aqui no meu pincel, eu dou uma esfumadinha aqui, ó. Em toda ela, certo? Venho com essa mesma sombra iluminadora já no meu cantinho interno aqui, ó, dos olhos. Então, eu gosto muito desse pincel porque ele encaixa bem aqui, ó, tá vendo? Então, ele encaixa bem, ó, nesse início de olho. Então, eu gosto muito de utilizar esse tipo de pincel aqui, ó. Que é o pincel de côncavo, ó. Pra fazer esse início aqui, ó, de olho com esse iluminado. Ó. Ó. Pálpebra iluminada. Agora, eu vou pegar o que eu mais amo, que é um recém-lançamento da Mary Kay. Esse pincel super esfumado, que a Mary Kay trouxe pra nós. O nome dele é esse, tá? Pincel super esfumado. Então, vou pegar aqui uma sombrinha marronzinha. Na verdade, eu vou pegar o contorno, que a Mary Kay lançou aí no final do ano, pra fazer como sombra. Porque ele é um tom suave, ó. E aí, eu venho trabalhando todo o meu côncavo e um pouquinho acima, fazendo um esfumado dessa sombra marrom aqui, ó. Até quase chegar ali, ó, na minha sobrancelha, tá? Então, ó, capricho bem e esfumo bem essa sombrinha aqui, ó. Então, como ele é maiorzinho, né, olha a diferença desse pincel de esfumar para esse pincel de esfumar. Como ele é maior, então ele vai esfumar melhor. Esse aqui que é menor é quando eu quero concentrar um pouquinho mais de cor, quero deixar uma concentração de cor maior aqui nessa região aqui dos olhos, tá? Então, vou trabalhar bem aqui a raiz dos meus cílios. Aqui, ó, jogando a minha sombra lá pra minha sobrancelha, ó. E vou subir bem, esfumando bem ali, ó. Tá vendo? Eu tenho um espaço bacana pra esfumar aqui, ó. Tá? Um pouco acima também do meu côncavo. Deixa eu tirar aqui o cabelo. Ó, e esfumo bem. Então, é um pincel fantástico pra gente fazer esse esfumado aqui nos olhos. Ah, eu quero concentrar um pouco mais de cor aqui. Então, eu vou pegar a mesma sombra expresso que eu apliquei ali nos meus olhos e vou fazer um esfumadinho agora, ó, dela bem aqui, ó, na raiz dos meus cílios, ó. Então, como esse pincel de esfumar, ele é um pouco mais pequenininho, eu consigo colocar um pouco mais de concentração de cor aqui, ó. Então, eu vou fazer uma diagonalzinha com esse tom aqui, ó, nos meus olhos, tá? Ó. E vou fazer em toda a extensão do meu cílio. Ó, pegar bem na pontinha dele, peguei a sombra bem aqui assim, ó, na pontinha, e vou fazer aqui, ó, vou esfumar toda a extensão aqui, ó, dos meus cílios, desde a raiz até o final, ó. Ó, esfumando bem, tá? E vou fazer essa diagonalzinha aqui, ó, com essa cor mais escurinha, tá vendo? Tá? Só pra deixar o meu olhar um pouquinho mais arqueado. Certo, meu bem? Agora bora lá pro outro lado. Novamente, bom, já passei a sombrinha aqui, né? Iluminadora, mas depois eu volto reforçando ela. Agora eu venho com o meu pincel super esfumado. Vou dar uma esfumadinha aqui, ó. Nos meus olhos, no meu côncavo todo. Pra dar uma maior profundidade pra esse olhar. Pegar um tiquinho aqui já, trabalhar o cantinho externo. Subir um pouco além do meu côncavo, quase chegando na minha sobrancelha, e vou fazer um esfumado mais suave. Mais suave em relação à marcação do meu côncavo, tá? Então, subo, ó, movimentos circulares, tá? E de para-brisa, vai e vem. Ó, vai e vem. Aqui, cantinho externo. Ok? E aí venho novamente com aquele pincelzinho menor de esfumar, tá vendo? Vou pegar a sombra expresso, só fui dando batidinhas assim, ó. E aí vou fazer um esfumado aqui de diagonal, um pouco mais grosso. E vou pegar aqui mais um pouquinho na pontinha dele. E agora eu vou esfumar toda a raiz do meu cílio, tá? Então ele é ótimo pra fazer um esfumado de maior precisão, que é esse que eu tô fazendo aqui, ó, na raiz dos cílios, ó, certo? Ó,
ok? Agora na raiz de baixo, tá? Agora eu vou passar o lápis de olho preto. Vou passar tanto na linha d'água, pegar meu espelho aqui, que vai ser mais fácil. Eu vou passar aqui tanto na linha d'água quanto por fora, porque isso deixa o meu olho um pouquinho maior, ó. Então, vou passar na linha d'água, toda a extensão, e vou sujando por fora também, ó. Deixa eu olhar agora ali no meu espelho de trás, ó. E agora eu sujo toda a raiz aqui, ó, dos meus cílios por fora, com esse lápis. Tá? Pra ficar bem marcadinho, ó. Como ficou bem marcadinho. Eu só não fecho muito aqui, ó, essa entrada dos meus olhos, tá? Eu tenho um pouquinho de pele sobrando aqui, então eu não gosto de fechar muito, porque às vezes acumula um pouquinho do lápis ali e me incomoda durante o dia. Então eu não fecho todo o olho, só por conta disso. Ó, linha d'água, toda a linha d'água, o lápis, e depois esfumo por fora, ó. Venho esfumando todo esse lápis aqui por fora. Ó. Tá? Agora, eu vou pegar o quê? A mesma sombra expresso e vou esfumar aqui um pouquinho, só pra dar uma suavizada nesse lápis, ó. Olho bem lá pra cima, sabe aquele pincelzinho, ó? O menorzinho de esfumar, só na pontinha dele eu peguei sombra e venho esfumando aqui, ó. Ó, abro bem o olho, olho lá pra cima e venho esfumando todo esse lápis aqui, ó, principalmente por fora. Ou seja, eu tô selando esse lápis. Então, nosso lápis já é à prova d'água, mas quando eu selo ele com algo em pó, que é o caso da sombra, eu tô garantindo ainda maior durabilidade para esse lápis. Ele já é à prova d'água, mas eu garanto ainda uma maior durabilidade quando eu selo ele com algo em pó, que é o caso da sombra, ó. Então, esfumo bem. Olha aí. Olha como abre um pouquinho o olhar. Se eu tivesse passado só o lápis dentro da minha linha d'água, provavelmente teria diminuído um pouquinho o meu olhar. Mas como eu esfumei por fora também, isso ajuda a dar uma expandida. Agora, máscara de cílios. Vou aplicar essa daqui, essa máscara aqui, que é a máscara de cílios alongadora, tá? Tá vendo? Ela tem esse pincel curvadinho, então ele tanto ajuda a alongar, ou seja, esse efeito desse pincel, por ele ser curvadinho, ele me ajuda a pegar os cílios desde a raiz até a ponta, porém, ele vai deixar os meus cílios definidinhos, tá? Então, é como se ele fosse pegando fio por fio e fazendo esse efeito aqui, ó, no meu fio. Então, esse é o efeito, né, o benefício que essa máscara de cílios alongadora traz. Eu gosto de ir virando o pincel e aplicando, pra eu aproveitar toda a máscara. Essa aqui já tá um pouquinho sequinha, já tá um pouquinho usadinha, né, um pouco já sequinha. Vou ver até se eu pego outra aqui, porque acho que essa aqui tá muito sequinha. Aqui, vamos ver se essa daqui tá melhor. Essa tá um pouco mais nova. Ai, tá um pouquinho melhor do que a outra. Fiquem de olho na máscara de cílios de vocês, questão de validade, tá? De 3 a 4 meses ela aberta, ela vai secando e aí é preciso trocar. Não dá pra querer ficar mais de 1 ano com uma máscara. Por conta até de contaminação, tá? Olha aí. Eu tenho bastante pelo no meu cílio, então essa máscara aqui, ó, ela também é fantástica. Se você tem bastante pelo, quer deixar ele mais definidinho e mais compridinho, mais alongado, essa máscara é pra você. Apesar de eu amar também a máscara Lash Intensity da Mary Kay, né? Que é aquela de super volume, sabe? Que dá um mega volume aí pros nossos cílios também. Volume nos cílios nunca é demais, né, minha gente? Nunca é demais, ó. Bacana que essa parte curvadinha aqui dela, sabe, da máscara, ó. Tá vendo essa parte aqui que encurva? Ela consegue entrar bem aqui, ó. Ela encaixa bem dentro dos cílios. Então, ela consegue pegar desde os cílios menorzinho que nós temos até o maior cílio. Então, por isso que ela dá esse efeito bonito aqui, ó, de cílios super alongado, ó. Eu consigo vir desde a raiz até a ponta. E aí, eu vou virando, ó. Ó. Eu encaixo e vou virando o próprio pincel no meu cílio, ó. Olha que efeito.
E eu sempre gosto de puxar meus cílios aqui pra fora. Dá um efeito mais bonito. E só uma sujadinha aqui embaixo, ó. Eu venho aqui despenteando todo ele, bagunçando, e depois eu venho arrumando, ó, penteando ele pro lugar, ó. Bagunço primeiro, sujando, e depois eu venho arrumando aqui, ó. Isso. Certo? Então, o olho pronto aí, expliquei as funcionalidades. O único pincel que eu não utilizei no meu olho hoje, que é esse pincel aqui, ó, é o pincel de sombra, de aplicação de sombra. Então, aquele pincel que você vem com maior precisão da tua sombra, ó, e vai aplicando ela aqui assim. Mas eu vou usar agora que eu vou dar um reforço aqui nesse... Só que como eu acabei de aplicar aqui a máscara, eu vou vir aqui por cima pra não tirar ela do lugar. Espera secar, depois eu volto pra consertar esse olho aqui. Agora, o próximo pincel é esse aqui de blush, tá? Esse pincel eu gosto muito também. E de vez em quando eu vou aplicar pó, eu também gosto de aplicar o pó assim, ó, com ele. Ó, pego o meu pó aqui, também amo fazer a aplicação de pó com ele, ó. Porque ele encaixa bem aqui dentro, ó. Tá vendo? E ele é super macio. Então, também gosto de utilizar muito pra aplicação de pó. No entanto, que eu tenho dois, né? Eu tenho esse... E esse aqui, ó. Então, eu sempre deixo um pra essa aplicação de pó e o outro pra aplicar blush, contorno e tudo mais, tá? Então, eu gosto bastante. Ó. Passar um pouquinho de pó compacto aqui bem no topo do nariz. Pra dar uma seladinha, porque eu tenho sempre um excesso de oleosidade aqui também, tá? Então, eu capricho ali onde eu tenho oleosidade. Vamos para o contorno. Então, o contorno, eu vou pegar... Tá vendo esse pincel aqui, aonde tem o apoio da gente pôr o dedo aqui, ó? Então, nessa parte aqui de trás, essa é a parte da frente, onde tá escrito o nome do pincel, Mary Kay. Então, ó, ele faz isso aqui. Então, nesse topo aqui, ó, do pincel, eu vou pegar o contorno, ó, no topo. Eu encosto, ó, pegando o contorno, certo? E aí, eu venho aqui, ó, na altura da minha orelha, aplicando esse contorno, ó. Então, é um pincel 3 em 1. Contorno, blush e iluminação. Certo? Então, ó, com a base dele, pego aqui novamente e venho aplicando aqui, ó, esse contorno. Ó. Ele também, você pode pegar ele aqui, vir de lateral e fazer esse contorno no nariz, tá? Se você tiver um pouquinho mais de habilidade. Porém, eu gosto de utilizar um pincelzinho, que é esse daqui, ó. Que é o pincel da Mary Kay, o de miniatura, tá? É o pincel de pó compacto, então eu pego um pouquinho do pó, o mesmo pó de contorno, e venho fazendo isso. Então, vamos lá. Pego esse daqui no contorno, tá vendo que ele é meio arredondadinho, ó? Então, ó, eu pego ele aqui, ó, e, ó, venho esfumando, ó. E eu arredondo ele aqui até chegar perto aqui, ó, da raiz, tá vendo? Eu dei uma caprichada aqui pra vocês verem. E aí eu vou dar uma leve esfumada, ó. Esfumo bem. Ó. E do outro lado, a mesma coisa. Ó. E aí, eu desço esfumando um pouquinho, pra não ficar essa marcação toda aqui, tá? Pra não ficar uma linha escura aqui marcada. Se você sentiu que você fez muito e ficou muito marcado, sabe aquele pincelzão grandão de pó? Volta nele, pega um pouquinho do teu pó e dá uma leve esfumadinha, ó. Ó. Pronto. Dá uma leve esfumadinha, tá? Iluminador, cadê meu pincel que eu apliquei o iluminador? Vou dar uma leve iluminada aqui, ó, na pontinha do meu nariz. Vou iluminar aqui também o meu arco do cupido, ó. O ponto alto aqui dos meus lábios. E aqui o meinho, ó. E eu gosto de iluminar aqui, ó. Tá? Então o pincel ele encaixa direitinho aqui pra iluminar também. Agora, blush. Então, com essa parte aqui, eu apliquei o contorno. Com o meio, eu vou aplicar o blush. Então, eu vou fazer uma misturinha desse aqui, que é o Juicy Peach, com o Desert Rosé. Tiro o excesso e venho aplicando, ó, da bochecha pra trás, ó. Do ponto alto pra trás, ó. Eu sempre gosto de dar uma misturadinha com os dois blushes. Por que? Não sei, porque eu acho que fica bonito o efeito. Não sei se é frescura ou se eu acho que fica bonito mesmo, tá? Eu dou uma leve caprichada
no meu blush, porque como eu vou sair de máscara, se eu pôr muito suave, esse blush logo sai, tá? Então nesse período que a gente tem usado muita máscara, eu dou uma leve caprichadinha aqui, porque põe máscara, tira máscara, né? A gente acaba perdendo rápido aí. E agora, a ponta desse mesmo pincel aqui de blush, tá vendo, ó? A parte dele aqui, ó. Ó, vou deixar ele de lado, contorno, blush e o iluminador, tá? Então, eu vou pegar aqui um pouquinho desse iluminador aqui, ó. E vou aplicar aqui, ó, nesse topo. Ele é bem douradinho, esse iluminador, tá? Pele negra fica linda com ele. Ó. Vou fazer tipo um Czinho aqui, ó. Tá? Feito. Prontíssimo! Então vamos ver, só vamos revisar para ver se eu falei de todos os pincéis, certo? Então começamos aqui, ó, com a esponja, que eu gosto muito de fazer a aplicação de corretivo e depois fazer um assentamento da base ou até mesmo aplicar a base toda com ela, se eu quero um acabamento mais, né, mais levinho dessa base. Qual seria a segunda alternativa? Esse pincel aqui, Kabuki, que dá uma cobertura média para nossa pele. Ou a terceira alternativa é o pincel oval, para aplicação de base. Então, a cobertura é maior, dá uma pele um pouco mais pesada, tá? Um efeito de pele um pouco mais pesada. Então, esses são para as bases. Esses três podem ser utilizados. E também corretivo. Caso você não tenha a esponja, só tenha esse pincel e aplicou o corretivo, também, ó. Com o corretivo, você vem dando batidinhas aqui, ó, para esfumar. Lembra que eu fiz isso com a esponja? Esse pincel aqui também pode ser feito com o corretivo também, tá? Perfeito. Falamos do pincel. Esse pincel de côncavo, que eu super gosto de aplicar aqui, ó, iluminador com ele, porque ele tem esse chanfradinho que entra bem aqui nessa região. Deixa eu caprichar um pouquinho mais nesse iluminado aqui dos meus olhos, agora que minha máscara secou um pouquinho, ó. Tá? O único que eu fiquei de mostrar é esse, né? Então, vou aqui, ó. Então, esse aqui é para aplicação de sombra, ó, aplicação de sombra. Então, venho com ele aqui, ó, e venho aplicando, assentando a sombra em toda a minha pálpebra aqui, ó. Tá? Com esse pincelzinho aqui. Pronto. Então, pincel de sombra, pincel de côncavo, que eu super gosto de utilizar ele nos cantinhos, né, nos detalhes, tá? Ou também você pode dar uma maior concentração aqui. Porém, de côncavo mesmo, de verdade, eu gosto desse, super esfumado. Esse aqui, ó, super esfumado, que foi onde eu trabalhei aqui a sombrinha marrom aqui, ó, tá? Então, gosto muito desse daqui. O pincelzinho menor de esfumar, que eu esfumei aqui, ó, toda essa sombra e essa parte aqui de baixo, certo? Utilizamos também o pincel duo para pentear a sobrancelha e também para fazer, né, todo esse preenchimento aqui de sobrancelha com a sombra. Acabamos de utilizar o pincel de blush. Utilizamos o pincel de pó compacto, esse mais gordinho, ou poderia ser também esse do pó de latinha, tá? Então esse é exclusivo, né? Ou você consegue adaptar aí também com pó compacto, esse daqui. Inclusive para aplicar base líquida, eu já vi muita gente aplicando base líquida com ele também. Dá certo, tá? E eu gosto desse aqui, ó, miniatura, para fazer esse contorno aqui de nariz, que eu acho que ele encaixa bem, sabe? Faz enfim, faz essa função aqui, ó, muito bem. Ok, minha gente, acho que eu falei de todos os pincéis. Deve ter faltado um, sim, que agora que eu lembrei dele, que é o pincel, esse aqui, ó, que eu tenho na versão ainda antiga dele, eu não tenho na versão nova, que é todo pretinho agora, né? A nossa nova coleção de pincéis, ela tá toda pretinha, ela não é mais prata com preto. Mas a Mary Kay também tem esse pincel aqui, ó, que é de corretivo ou sombra creme, que ele tem esse formatinho aqui também, é bem sintético, também serve para corretivo, serve para sombras em formato creme, né? Mais cremosinhas, tá? Então é isso, agora sim, acho que finalizei falando de todos os pincéis, mas não finalizei totalmente porque tá faltando algo aqui nesses lábios, né? Então o que eu vou aplicar? Meu mais novo xodozinho, o blush que tem me servido muito bem como batom e que eu tô apaixonada por ele. Até mais como batom do que até mesmo como blush. Então eu vou vir hoje no tom mais escuro, aqui ó, o mauve, tá? É o tom mate, tom mais escuro dele. Então de um lado ele é mate, do outro lado ele é cintilante, tem brilho. Ó. Se você quiser usar só uma cor, você usa. Se quiser misturar, também pode misturar. Vou virar agora e vou fazer a misturinha, só no centrinho, ó, da minha boca. Ó,
só no centro dos meus lábios, eu tô aplicando aqui, ó, a tonalidade que ilumina. Ó, não vou esfregar pra não tirar esse iluminado do lugar, ó. Tá? É isso aí. Então, o vídeo de pincéis que eu fiquei de trazer aqui pra vocês, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o teu like aí no final do vídeo. Se você ainda não é inscrita nesse canal, por favor, se inscreve. E se você gostou desse conteúdo, encaminha ele pra uma amiga, né? E vamos juntas aí se maquiar e conhecer todas as funcionalidades dos nossos pincéis, ok? Beijos, beijos.